Aí está! Bom dia, pessoal. Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Agora são exatamente 10 horas e 46 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde vim, não faz ideia para onde vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, aproveitar já, bater nessa tecla. Tava olhando umas estatísticas do canal ali e tal, tava com tempo esse final de semana. Para quem gosta de satisfação, trabalhei meia boca no domingo, foi até ali final da tarde. Não gravei por causa do podcast, para não conflitar. E ontem eu abortei. Ontem eu abortei com gosto, com vontade, com raiva. Era 2 da tarde e estava voltando para casa. Porque só tinha desaforo e não tinha de onde tirar disposição para trabalhar. Daí eu fucei bastante, olhei bastante estatística do canal, vi alguns vídeos de como crescer o canal, enfim. Que eu tô nessa coisa, nessa noia, para tentar entender o que eu tô fazendo de certo, né? Porque de errado eu já sei. Quase tudo, na verdade. Agora falando sério, eu vi uma estatística lá, eu descobri que apenas 1.200, para ser bem preciso, o número é redondo, inclusive, até me chamou a atenção o seu número redondo, 1.200 dos meus inscritos, que hoje estão em torno de 12.7, 12.6, 12.600 e alguma coisa, quase 12.700, talvez no dia de hoje bata 12.700 inscritos, apenas 1.200 tem o sininho ativado. O que significa isso? Todos os demais não recebem notificação. Então significa que se os caras não forem me procurar, não ficam sabendo das novidades, né? Não ficam sabendo das novidades. Isso talvez eu não seja interessante, ele não vai me procurar. Uma coisa leva a outra, né? Então dê uma olhadinha aí, talvez tu não tenha ativado as notificações do teu inscrito. Primeiro vê se tu é inscrito, né? Clica lá em inscrever-se na página inicial do canal. Daí tu clica no sininho e marca todas as notificações. Daí com certeza tudo aquilo que eu postar, tu vai receber uma notificação. Daí tu escolhe se tu vai ver ou se tu não vê. Vai ver, vai querer ver ou não vai querer ver. Daí é um outro detalhe, mas é importante a ativação das notificações para que tu fique atento. Ó, Daniel tá postando, Daniel tá postando. Se encheu o saco, beleza. Daí eu entendo que tu não queira mais receber notificação. Mas dá uma olhadinha lá, porque por vezes a gente se inscreve no automático ali, vê um vídeo, acha legal, acha interessante, inscreve, só que depois, por não ter ativado as notificações, acontece muito isso comigo. Eu tive consumido muito canal de viajante, de vez em quando aparece. Ontem eu estava procurando e não achei, por sinal. PCT, mas é por engano, com certeza Atacadão não, Atacadão não vou. Atacadão na terça-feira de manhã não vou, bem capaz. Peguei sem querer, 9 pila no Comfort, uma viagem de 1 km, mas eu tinha que buscar 3. E ainda por cima no Atacadão. Ontem mesmo eu estava procurando lá, estava vendo um vídeo, daí eu lembrei de um vídeo de um canal que eu vi esses dias. Eu não achei. Porque eu não escrevi. Eu não me inscrevi na hora. Achei o conteúdo do casal interessante. Gostei, queria ver a continuação da história e eu esqueci, né? Então fica a dica aí. Te inscreve e dê uma verificada, né? E dê uma verificada se a notificação está ativada. Desculpe toda essa lenha já de partida, já de começo no vídeo. Não era esse o objetivo. É que eu lembrei agora assim como que vai a merda. E às vezes eu penso em algumas coisas que eu deveria falar pra vocês e eu esqueço, e daí passa batido. E isso é uma coisa que eu acho importante chamar atenção, né? Pelo menos te mostrar, tem que ativar a notificação, senão tu não vai saber o que eu tô fazendo e depois tu esquece de mim e já eras. Então é isso, terça-feira de carnaval, último dia dessa temporada de limbo, né? E eu acho que hoje você... Olha o mapa como é que tá. Aconteceu exatamente a mesma coisa ontem. O mapa completamente branco, sem nenhuma cor indicativa de nada. 11 pila, buscar na Cavalhada, provavelmente no Zafra, quer ver? No Zafra. Vai levar ali para Jardim Vila Nova. Só toca o supermercado, mapa completamente branco, sem nenhum tipo de indicação de demanda. Ontem eu achei que tivesse bugado o aplicativo, depois eu vi que lá na puta que pariu tinha uma nuvenzinha. Lá em Viamão tem, sempre tem, ó. Lá em Viamão tem uma nuvenzinha de 1 a 5, ó. Então significa que em algum lugar o pessoal tá querendo uma motor de aplicativo. Mas em 99%
do mapa, completamente branco, desesperador. E daí o estagiário, nesses dias assim, ele se provalece valendo, sabe? Quando vem corrida, é um desaforo em cima de outro. Ontem aconteceu isso, é muito provável. Não sei se eu vou conseguir chegar às 3 horas da tarde nesse pique, assim, sabe? Se eu não pegar uma corrida que me leve pro raio que o parta, e é isso que eu vou chulhar a partir de agora, uma corrida que me leve lá para Novo Hamburgo, passar pro Caia. Não, Sapucaia não, Sapiranga. Nova Hartz. Se eu não pegar uma corrida assim, em 2 horas eu desisto e vim pra casa. Foi o que aconteceu ontem, exatamente o que aconteceu ontem. 15 pila, mas tem que buscar lá em cima, a 5 km de distância, na Vila Renascença. É foda, cara. Vamos descer isso aqui, vão em direção ali, vão parar no Jardim das Palmeiras. Vão descer a lomba e vão parar lá no Jardim das Palmeiras e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés, dá uma olhadinha ali, vê se está inscrito e ativa o sininho. Tá bom aqui, pessoal? Feito então. Um bom dia para vocês, uma excelente semana. Obrigado. Ah, 2 viagens, 3 passageiros bloqueados. Ou no caso 2, né? Porque a moça que veio com o rapaz aqui não tem nada a ver com isso. Primeira corrida demorou. Demorou pra aparecer e tocou uma curtinha ali do Jardim das Palmeiras mesmo. Ah, eu peguei errado, não deveria pegar. Ah, não. Ah, eu vou cancelar, foda-se. Foda-se, eu vou perder o... Ah, não. Nossa, alguém foi mais rápido do que eu. Era 20 pila pra Santa Casa, mas tinha que buscar na Renascença a 5 km de distância aqui. Tá, deixa eu contar então. Eu peguei a primeira corrida ali pro Jardim, pro Cavalhada Shopping. Shopping que tem ali na Vida da Cavalhada. E tocou ali mesmo, pra vir aqui para o Hospital Vila Nova. E aqui eu espero pegar uma corrida aqui mesmo pra sair daqui, não lá no Jardim Renascença, né? 24 pila pra Avenida Guaíba. Ok, mas eu tenho que fazer uma parada e rodar 16 quilômetros. Essa parada vai ser aonde? Na puta que pariu. Alerta de pane seco. Ligou a luzinha agora, tem que abastecer, mas dá pra rodar uns 50 km ainda. É aqui, né, senhora? Isso. Feito. Certo, muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Não sei vocês, mas eu não consigo normalizar. Fechou. Não sei vocês, mas eu não consigo normalizar isso, sabe? Passageiro que me deixa esperando, depois vem com papinho furado. Ai, tu me desculpa, moço. Tu veio muito rápido. Eu não consigo normalizar isso. Deveria conseguir normalizar isso, mas que cheiro de que boa. Não é dessa senhora que desceu agora. Foi quando ela abriu a porta, entrou um cheiro de que boa forte. Aí ela não virou que boa no meu carro, tia. Só que faltava mesmo. Só espiar aqui que o Adão já tá ali me esperando. Ou deveria, pelo menos, né? Não, tá tudo seco aqui. Cheiro de que boa, valendo, sabe? Puta que pariu. Foi quando ela abriu a porta. Acho que estão desinfetando ali o condomínio. Enfim, eu sei que eu deveria normalizar ou pelo menos baixar a guarda, principalmente dias de domingo, feriadão, dias que as pessoas estão em casa sem pressa nenhuma. Porque de 9 em cada 10 passageiros não estão prontos te esperando. Isso é fato. Não sou eu que estou dizendo, isso é fato. De cada 10, 9 não estão te esperando. Estão dentro de casa, estão no elevador, estão de trelelé com o porteiro.
contrário de dias normais, que as pessoas estão com pressa, né? Então tu chega, a maioria das vezes já tá na calçada. O Adão, por exemplo, não tá ali, ó. Tocou no condomínio do lado, aqui no Campo Novo, larguei no São Rafael e tô no esse aqui da tenda, que eu não sei o nome. Mania Verde? Ah, passei. Monte Verde. Passei a portaria, não tem ninguém ali, né? Fui olhar o mapa e passei a portaria. Esse aqui, ó. Ele é Monte Verde, mas é tudo azul os prédios. Tocou para vai lá pro Pontal. Eu não consigo normalizar isso. Desculpa, eu não consigo normalizar isso. Isso me detona. Acaba com o meu dia. Ainda mais quando o estagiário já tá de sacanagem comigo. Bom dia, Adão. Adão? Adão? Isso. Bom dia, amigo. Tudo bem? Bora abastecer. Agora bora ligar X, né? Já abastecemos, já mijamos. Aplicativo ligado. E nem a merda me mandou. Do lado do shopping, ao meio-dia de uma terça-feira de carnaval. Eu não tô bem posicionado, né? Tocou 67,5. A mínima do diamante. Buscar 2 km de distância. O que eu faço agora aí? Vou pra Zona Sul, vou em direção ao Cruzeiro ou vou pra Menino Deus? Simplesmente não sei. Buscar 4 km. Estagiário assim, ó. Tá assim, ó. Hoje ele tá especial, sabe? Hoje ele tá especial. Conseguiram fazer as continhas direitinho pra gente voltar pra casa. Foi exatamente isso que aconteceu ontem comigo. Eu cheguei ali no Praia de Belos, almocei na Praça Itália. 11 pila pro Poção na Cruzeiro, buscar 3 km. E daí, depois que eu almocei, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui, né? Era pra estar almoçando em casa bem tranquilo. 15 pila pra buscar 3,3. Que loucura. Que loucura. Não tem nenhuma na Caí aqui pra buscar. Na Jacuí, aqui na Taquari. Toca na Taquari, que é aqui do lado. É só atravessar a avenida. Na Chuí mesmo. Melhor ainda, toca na Chuí. Toca na Chuí. 12:03. O BL-IPTU que você paga tá em todo lugar. Perdi a notícia, mas a notícia é boa, né? Que a moça deu agora aqui na rádio. Ao vivo. Pelo menos tem alguém está vivo em Porto Alegre. A programação tá toda gravada. Mas as inserções de notícias são ao vivo. A freeway tá entupida. No sentido de quem vem. O pessoal tá voltando, pessoal. Graças a Deus. O último dia de cidade vazia, sim, senhora. Olha bem. Eu sei, eu não fui no carnaval porque tava cansada. Aproveita bem uma Olavo Barreto Viana vazia desse jeito. Depois disso, só sei lá quando vai acontecer isso de novo. Eu vim aqui fazer meu programinha de carnaval com a cineminha. Coisa boa. Aproveita então, uma ótima semana pra senhora. Hoje também bom trabalho. Obrigado, tchau, tchau. Agora vamos buscar a Rafaela ali na Mostardeiro, levar lá para Afonso Taunay. Começou a tocar em espera, Comfort. Bom sinal. Nada demais a corrida, é verdade. Nada demais. Pelo contrário. 2,29 o quilômetro está pagando essa corridinha aqui. Total de 4,7 km. Nada demais. Mas enfim, pelo menos já foi a primeira em espera que tocou. Comfort. Se deixar X, toca. Não é que toca em espera, toca de balaio, né? Meio-dia 32. Como tem uns colegas boca aberta, né?
Tem aqui um versão passando, manobrando na minha frente aqui. Enfim. Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Eu tô rindo de nervoso, sabe? Porque, tipo, não é possível que os caras consigam. Eu fico de cara, sabe? Faz a mesma coisa que eu, ganha a mesma coisa que eu. Enfim, 12 para 1 da tarde. Aqui agora acessando a Plínio Brasil Milano. O movimento já tá começando a vir devagarinho, sabe? Pegar uma corrida de 15 pilas aqui agora no Leopoldo Freitas, eu acho, na rua. Leopoldo de Freitas. Nominalmente eu não conheço essa rua. Ramiro o nome dele, passageiro. Mas é aqui, perto do Zequinha, ali no bairro Passo da Areia também, onde eu tava agora, por sinal. Leva ali pra parte alta do bairro Bom Jesus. Uma viaginha só pra somar, só pra constar. Depois de recusar uma meia dúzia de X desaforado. Os X continuam desaforados. Sabe aqueles dias que tu tem certeza que o estagiário... Agora aconteceu isso, tá? Esse rapaz aí que eu comecei essa conversa, todo atrapalhado, ele passou por um casal que estava parado na frente do prédio, que estava saindo do prédio na frente de onde eu estava estacionado há uns 3, 4 minutos. A corrida deles, deles, a não ser que seja pop, não caiu para mim. Eu estava com o X e Comfort ligado, o carro era um Versa. Então, em relação a Uber, ele também faz X e Comfort, tá? E não faz Black, por exemplo, né? Então ele tá na mesma categoria aqui, eu, entre aspas. A não ser que fosse de pop, né? A não ser que fosse de dinheiro também, situações que eu não trabalho. Mas pelo perfil dos passageiros, eu imaginei que a viagem devia ser X ou Comfort. Olhando assim, né? Só imaginei, né? Posso estar errado. A viagem não caiu pra mim. Então eu comecei a pensar sobre isso, sabe? E tocando pra mim buscar 3, 4 quilômetros as corridas de X, sabe? 3, 4 quilômetros pra buscar, pra ganhar 12, 13, 15, 20 pila. Mas tu fazia a relação ali, era 1,3, 1,4 quilômetros, né? Ou seja, tá claro pra mim na minha cabeça que hoje o estagiário tá lá no comando assim, bonitinho, definindo quanto que a gente vai ganhar no máximo por hora. Tá claro, 30, 40 reais, né? Esse deve ser o parâmetro dele, a meta dele, né? Enquanto não tiver corrida suficiente para liberar as cartinhas, ele vai segurar. E com isso, para fazer isso, ele não te larga a corrida pifada, ele te larga a corrida pra tu rodar. Até tu olha ali, até parece que tá te pagando, só parece que tá te pagando bem. Só tu perde 10 minutos, 8 minutos pra buscar um passageiro, 20 minutos pra gerar 20 pila, daí tu vai fazer as contas, no final tu não vê dinheiro, né? Ou tô errado aí. Hoje tá assim. Mas é só hoje. Amanhã tudo volta ao normal. Será? Sempre vazio. Nunca me decepciono com esse espaço aqui. Nunca me decepciono com esse espaço aqui. 20 para as 2 da tarde, Praça Gacônigo Marcelino, ao lado da igreja do Pão dos Pobres. Alerta para cenas repugnantes. Almoçar, assim como quem vai à merda, né? Última viagem trouxe uma família que chegou da praia agora, largaram as coisas e vieram todos os três, no caso, o casal de véia e a filha adulta já, almoçar aqui no Barcelos Gastronomia, aqui no Menino Deus. Daí eu pensei, por que não? Na sequência, eu também não vou. Almoçar. E aqui estou. 1h40 da tarde. Você consegue entrar pra nós lá, por favor? Entrar? Poder entrar lá dentro do condomínio, por favor. Entrar dentro do condomínio? A gente não entra dentro de condomínio. Mas é que ela não pode caminhar longe, você do hospital agora. A portaria libera minha entrada? É só descer essa rampinha no prédio ali embaixo, sabe? Sei que... A questão é nessa, a questão sim. sério, não é longe de perto, é que a gente não entra em lugar privado. Sim.
Mas ok, a senhora está saindo do hospital, não, tá tudo certo. Eu entendi, tá tudo certo. Não vou deixar de entrar. Só tem que ver se a portaria me libera. Se ele me liberar, tá tudo. Libera. Só baixa ali que eu vou dizer o nome dela. Não consegue, né? Mas. Senhorinha, bem senhorinha. Mais de mesmo no lado baixo, a porta aberta lá atrás. Senhorinha, bem senhorinha. Mais de mesmo no hospital Santa Casa do São Francisco, eu peguei lá. Muito obrigado, amigo. Peguei lá no São Francisco, na Santa Casa. Descobri agora que é mais de mês. Então, também não sei se não falaram pra me convencer, ficar com peso na consciência caso eu me negasse a entrar dentro do condomínio lá. Mas enfim, entrei. Não tem porquê também, são perno de boassa. Uma senhorinha deve ter seus 80 anos de idade, saindo de tendo alta, pelo que eu entendi, tá com o negócio aqui de algodão nos braços, provavelmente fez exame de sangue e tal, aquela coisa toda. Um gurizão, que é sobrinho da véia, e provavelmente a outra senhora, acho que é a irmã dessa senhora que estava tendo alta e provavelmente mãe do rapaz. Eu só criei esse cenário na minha cabeça. Aqui na Vila do CREA, e agora já tem que encerrar a corrida, né? Não tinha encerrado a corrida. Agora eu vou aqui na rua do Plínio para pegar o João e levar lá pro Guatemix. A propósito, para quem não viu, aproveitando o ensejo também, porque não viu o último episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha, que foi ao ar no último domingo, dia 15, foi com Plínio Motim, o prefeito da Vila do CREA, que mora aqui a 3 quadras à minha esquerda, nessa próxima rua que eu não vou falar, para não identificá-lo, ou se vocês forem bons tiverem olhos de águia, já identificaram qual era, né? Aqui, ó, nessa casa aqui. Inclusive tá o carro dele adesivado com um adesivo desse canal de merda, né? E o João deve estar ali na frente, ó. Um pouquinho mais adiante, e aí ele parou no meio do caminho. Olha só. Parou no meio do caminho, ó. Ah, meu Deus do céu, sabe? Mercado Livre. Uma dupla entregando no Mercado Livre. Só tinha largou o cara que tava com o pacote embaixo do braço para entregar provavelmente naquela casa. E parou no meio do caminho. No meio do caminho. E essa é a Vila do CREA, que não conhece. Essa região aqui no triângulo entre as avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, Assis Brasil e Sertório. Esse triângulo formado por essas 3 avenidas, eu um dia denominei por minha conta e risco Vila do CREA. O Plínio abraçou a ideia e hoje é o prefeito. É ele que manda por aqui. Boa tarde, João. O cara larga no acesso B e pega no acesso A, quer ver? Já tocou, Luciele. Vai levar ali pro Petrópolis. Será que ela tá pronta me aguardando? Pelo PIN dela, é essa moça aqui, ela mesmo. Boa tarde, Luciele. Deve ter recebido também no teu celular, tu que é de Porto Alegre, região metropolitana. Alerta da Defesa Civil ali. Bip. Só não veio o Bibi, na verdade, né? Outra vez, quando veio esse alerta, veio com Bibi, eu levei e fiquei apavorado. Eu vou ali pro posto da Encol, eu acho. Só de comfort por enquanto. Pelo menos pra mijar. Dizia pra eu me abrigar. Outra vez que aconteceu isso, eu tava filmando, inclusive, mostrei pra vocês. Tava passando pelo Barra. E daí veio uma ventania, uns mini ciclones de poeira, de coisa na... Fechei a janela. Hoje eu fechei a janela. Tô pensando agora se fechei a janela do Cafofo. Fechei. E daí eu fiquei apavorado. Não aconteceu nada. Foi tipo, teve uma ventania, né? Mas nada de extraordinário e tal. Choveu um pouquinho. E meia hora depois, a dinâmica foi a 15, eu lembro. Porque todo mundo parou, desligou o aplicativo. Eu fui pra casa. É isso aí, eu fui pra casa. Depois eu saí mais tarde. Mas eu tô longe pra ir pra casa. Se eu pegar pra ir pra casa agora são 20 para as 3 da tarde. Estou aqui na Meirelles, esquina com a Nilópolis. Vou acessar Nilópolis em direção ao shopping do shopping. Ao posto da Encol ali, que eu vou no banheiro. E vou esperar ver se acontece alguma coisa dessa ventania.
Alerta da Defesa Civil, se vocês não copiaram. E realmente, na Zona Sul tá tudo preto o céu, na Zona Norte tem sol. Como aconteceu outro dia, essa semana agora. Só que daí aquele dia, pelo menos aonde eu estava, não aconteceu nada, praticamente. Foi uma chuva de nada, assim. Algumas cidades do interior tiveram alagamentos e tal, foi feio o negócio. Mas aonde eu estava na região da Saturnino Brito, se não me engano, Avenida do Forte, eu fui pro Lindóia, daí voltei, quando eu vi, o máximo que veio foi uma chuva mais forte, mas nada de extraordinário. Espero que não passe de uma chuva forte hoje também, né? Porque a gente tá precisando de chuva, na verdade. A temperatura tá seca. Choveu pouco nesse mês aí. Mas ninguém quer ventania. O problema é só as ventanias, né? Que vem, derruba as árvores, que derruba os fios, que derruba energia, que derruba a internet, que destelha as casas. Ou seja, é uma sucessão de fatos que não são nem um pouquinho interessantes para ninguém, né? A chuva tem que cair, com certeza. Uma quantidade suficiente para molhar e irrigar a terra também. Nada de extraordinário para não comprometer ninguém, né? Enfim. Vou ali então. Tô quase chegando na sinaleira, fechou mais uma aqui. Com o canazinho, vou ali no posto Tem Call e vou aguardar ver o que acontece. Deixa eu mostrar pra vocês o mapa. Olha onde tá o Moisés. A coisinha branca na volta dele, ó. E agora deixa eu dar um zoom no mapa ao contrário. Tudo roxo. Tudo roxo. E o Moisés tá onde? No buraco que ele cavou. Ai, meu Deus do céu. Vamos se posicionar agora então, né? O pessoal tá desligando o aplicativo, provavelmente por isso ficou tudo roxo. Aqui na Zona Norte onde estou, acabei pegando uma coisa de volta pro Guatemix. Lá do Petrópolis, depois que eu falei com vocês. Foi tempo de chegar no posto, tocou. O filho tinha que fazer, busquei a moça, trouxe pro Guatemi. Pra cá tá de boas. Olha só. Tá nubladaço e tal. Mas não tá acontecendo nada. As árvores estão bem paradinhas, por sinal. Dá pra ver que não tem nenhuma movimentação. Mas o alerta tá aí, né? Então o negócio é ser prevenido, precavido e tal. E daí o mapa ficou roxo quando eu cheguei aqui. E provavelmente é porque os colegas estão desligando. Porque os passageiros precavidos não deveriam querer sair de casa agora, né? Vamos pensar? A teoria, todos devem ter recebido essa notificação. E o que eu faço agora? Espero uma corridinha aqui para me posicionar dentro da zona roxa, que é no caso da região em direção à zona sul-centro. Pro norte, para trás, lá para minhas costas, tá tudo branco. E é justamente do sul que vem as nuvens pretas, né? Ó, lá caiu uma folha de coqueiro. Não sei o que eu faço. Eu acho que ninguém vai... Eu tô com 25 pila pra Travessa Menino Deus. Essa rosinha quase várias vezes me pegou. Porque eu sempre penso na Praça Menino Deus, que é ali do lado da igreja, né? A Getúlio Vargas, e Travessa Menino Deus, do bairro Cascata. Eu não faço ideia onde seja, nem quero saber. Pegar a Carlos Uber lá em cima pra trazer aqui pra Ari Ramos de Lima. Não. Não posso cancelar muito, senão vou deixar de ser diamante. E a minha vida vai mudar drasticamente. Vamos movimentar pela linha do Pensar em direção ao bairro Petrópolis e ver o que acontece da minha vida. Fala assim, olha só, para frente está claro, com nuvens, é verdade, mas está claro, sol e tal. E prestem atenção quando eu pegar João Vargas em direção ao sul, no caso. É tudo preto. E o mapa está refletindo justamente isso. A parte norte do mapa onde estou não tem dinâmica nenhuma. E a parte sul do mapa onde estou tá roxo. Proporcionalmente àquela escuridão lá. Não sei se vocês escutaram aí um trovão. Não sei se esse microfone tem a capacidade para tanto. Mas acabou de trovejar. E para lá tá assim, ó. O sul tá tudo preto. Pelo menos não tem ventania. Apesar de ter caído uma folha daquelas palmeiras lá agora há pouco. Não gostei de ter visto aquela cena. Enfim, vou subir a Nilo Peçanha
Eu acho que eu vou parar naquele posto ali em frente ao Chieta, 14 pila pra General Neto. Tá, fechou. Vamos em direção à Zona Roxa, pegar na Anitta em direção ao General Neto, lá no centro, bairro Floresta de Porto Alegre. A véia é mais puta do que eu. Esse trânsito tá cheio de boca aberta, diz ela. Imagina agora que não vai mais ser necessário fazer baliza. Patati patatá. O que vai ser de nós? Mais braba do que eu. 4h02 da tarde, estou aqui na São Pedro, bairro São Geraldo. Isso é o máximo de chuva que eu vi até agora. Segundo um comentário dela com a filha, não foi comigo. Essa última senhora que eu trouxe de da Sojipa. Na Zona Sul caiu muito. De fato, tava tudo preto lá, mostrei pra vocês, né? Mas isso que vocês estão vendo agora é o máximo de chuva que eu já vi nessa última hora. Que é a hora que o alerta me alertou. Cadê o João? Ali do outro lado. Não, ali no outro lado. Tô indo buscar o João pra levar lá pra Bom Jesus. Mais uma viagemzinha. E aquela dinâmica, só para não passar batido, que eu corri atrás naquela hora. Corri atrás não, né? Fui para a região D, dinâmico, aquele que aparecia naquele momento no mapa. Eu estava lá em Guatemi, o centro estava tudo dinâmico. Quando eu cheguei já não existia mais nada. Muito provavelmente foi aquele instante que aconteceu aquela chamada de alerta de risco. Todo mundo deve ter desligado, ou todos aqueles que estavam ociosos devem ter desligado o aplicativo. E daí a dinâmica veio, né? Depois, quando perceberam que, tipo, não passa de uma chuva, nada demais, pelo menos até agora. Aonde eu estive, essa chuvinha meia boca aí foi o máximo que aconteceu. Talvez aumente ao longo da tarde ainda, né? Não são recém 4 horas da tarde. Então pode ser que aumente essa chuva, mas por enquanto tá de molhar a boca. Vou pegar o João aqui e vou levar lá para Bom Jesus, Rua Gilda Correia Vieira. Confesso que eu não faço a menor ideia que rua é essa. Mas como não é o nome não é uma letra, nem um número, A, B, C, T, U, V, eu imagino que seja aquelas ruazinhas que tem lá em cima do morro, próximo da Protásio. E também, se não for, tá tudo certo. Depois é só se colocar perto da próxima e seguir dando no meio. Aí, ó, filmou uma chuvinha meia boca. Mas pensa numa chuvinha meia boca que firmou. Parece outono. Aqui na Loureiro da Silva, tô fazendo o retorno aqui no Lago dos Açorianos. Sem corrida, me arrastando em direção ao posto do Trapézio. Pra mijar. Nada mais. Agora são 15 para 5 da tarde. Mas parece que já são quase 8 horas da noite. Pelo menos agora no verão, né? Tem anoitecido tarde. E a chuva firmou agora. Pelo menos nessa região. Primeira vez que eu venho pro centro valendo, depois que começou esse tempo aí de chuva e tal. A Zona Sul tá bem escuro, olha lá. Lá tá fechado de chuva, hein? E o mapa tá como? Não sei se consigo mostrar assim. Não consigo, né, mas é isso. Enquanto eu dirigindo, não vou mostrar a tela do celular. O mapa tá branco. Terrível. E tocando o X a 1,20 o km. Desliguei agora o X. Não adianta. Tem que fazer. Ou não faz nada ou não faz nada. E daqui a pouco eu não vou fazer nada em casa, sabe? Sinceramente. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou ali no banheiro, vou mijar. Depois vou direcionar e vou deixar direcionado lá pra Restinga. Fazer mais umas 2 corridas, 30 pila que seja. E acho que depois eu vou pra casa. Cansei desse carnaval. E a Stephanie não veio, né? Filha da puta, me deixou na mão ela. Tô com preguiça de direcionar ela e Gaxi, sabe? Não toca nem pra mandar a merda essa porra do Comfort. Eu tô mal posicionado pra receber uma chamada agora. Tô aqui no Centro Administrativo de Porto Alegre. Borges de Medeiros, esquina com Dolores Alcaraz. Ninguém mora aqui. Mas eu tô pifado no Shopping Praia de Belas, então tô com a esperança que toque ali daqui a pouco. Enquanto isso, queria combinar uma coisa com vocês aqui. Importante.
sobre programação e frequência dos vídeos a partir de então. Tá? Não vou dizer a partir de março, nem a partir de hoje, a partir de então. Vou tentar me comprometer valendo com o que eu vou colocar aqui. Tentar me comprometer, bons ouvidos para isso, tá? Porque eu sou responsável pelo que eu me proponho a fazer e tal. Só que às vezes é impossível. Por exemplo, ontem foi inviável eu gravar um vídeo. Não adianta. E daí, às vezes o cara relaxa, no caso eu, e daí piso na bola, não gravo um dia, não gravo 2, e não dou satisfação para vocês, mas eu vou... Essa conversa é justamente para formalizar uma programação a partir de então, e eu vou te fazer de tudo enquanto não tiver patrocinador, porque depois que tiver um patrocinador, não é fazer de tudo, eu vou fazer o que eu me propus a fazer, tá? Então qual é a minha ideia a partir de então? Eu tenho mais 4 podcasts para serem publicados, que já estão gravados, e a partir desses 4 aí, eu vou fazer um por semana, como eu já tinha comentado um tempo atrás, para não ficar tão maçante. Eu achei que ficou demais a frequência do podcast. Basta ver que são os vídeos que têm menor visualização entre todos os demais atualmente, né? São justamente os vídeos de podcast. E eu tô adorando fazer, não quero deixar de fazer. Isso aí vai ser, para mim, vai ser a médio prazo. Eu quero que isso seja talvez o principal foco do meu conteúdo no YouTube, seja o podcast, né? Enfim, eu quero aprender a fazer melhor também, aprender a entrevistar, aprender para atrair convidados que sejam também da sociedade, com alguma relevância na sociedade, nossa, aqui, que seja envolvido ou não com os aplicativos, tá? Então, não era pra, não tem nada a ver com a programação, é só uma ideia que está fugindo da minha cabeça agora, está saindo para fora. Mas eu tô adorando esse projeto, apesar do resultado de views, pelo menos, né? Não ser o que eu gostaria que fosse, né? Mas eu tô adorando fazer e vou seguir firme e forte fazendo. Porém, a partir de março, então, coincidentemente ou não, o último episódio vai ser dia 1º de março, como se fosse 28 de fevereiro, vai ser realmente de fevereiro. E a partir de março eu vou colocar sempre um por semana. E eu tava pensando qual seria o melhor dia para postar. E eu vou postar nas quintas-feiras. Tá? Nas quintas-feiras. Então, a partir de março, toda quinta-feira vai ter o podcast novo do Diário e o horário vai ser às 20 horas. Tá? Vou anotando aí e eu vou repetindo ao longo do tempo. Se pá, eu faço um post para deixar fixado aqui na comunidade do YouTube ou, de repente, no próprio Instagram. Então, toda quinta-feira, a partir de março, esse é um detalhe, tá? A partir da próxima agora, então, os 2 episódios que eu postaria nas quartas-feiras de fevereiro, já o próximo, que seria dia 15, dia 18 amanhã, eu já vou postar na quinta-feira, tá? Domingo continua no domingo, daí na outra quinta-feira vai ter mais um episódio, no dia 26, eu acho, e no dia 1º de março eu finalizo esses 4 que já estão gravados. A semana que vem eu já devo gravar pelo menos um, que vai ser o primeiro a ser postado no mês de março nessa nova programação. Então os podcasts vão ser todas as quintas-feiras, a partir da próxima quinta-feira, hoje é terça-feira, 17 de fevereiro, a partir do dia 19 às 20 horas da noite, podcast do canal Sem Pausa Sem Vergonha. Por que eu resolvi mudar isso? Porque amanhã tem podcast e eu não queria deixar de gravar justamente no retorno à normalidade, no retorno às aulas, que amanhã vai ser o retorno de fato, quarta-feira de cinzas, e amanhã eu quero gravar, e eu não quero gravar no formato 2 em 1, porque eu acho que perde o time, né? O formato 2 em 1 ele é legal e tal, porque ele compila vários dias, mas ele 2 dias em um vídeo, tá? Isso aí eu achei interessante, mas eu não pretendo que seja assim. Talvez quando tiver que abordar alguma coisa fora o meu dia a dia, né? Mas quando tiver que trazer dias específicos, por exemplo, o retorno às aulas, por exemplo, volta às aulas de fato, dia 18 de fevereiro, eu quero que tenha um vídeo nesse dia. Como teria podcast, então eu vou passar esse episódio de amanhã para quinta-feira
Então amanhã vai ter um vlog normal, como vocês estão acostumados nesse formato aqui. Tá? Então, a partir dessa quinta-feira, todas as quintas vai ter episódio do podcast. Em fevereiro ainda vai ter nos próximos 2 domingos e depois serão apenas nas quintas-feiras. Segunda, terça e quarta, então, já pensando já no mês de março, vlogs da forma que vocês estão acostumados a ver. Sempre quando tiver podcast não vai ter vlog, tá? Segunda, terça e quarta, então, vai ter vlogs normais, desse jeito, desse formato aqui que vocês estão acostumados. Sexta e sábado também. Então são 5 dias de vlogs por semana, né? Com exceção de quinta-feira que vai ser o podcast. E a partir do mês de março, e talvez a partir do próximo domingo, então eu vou fazer a partir do próximo domingo, já vou me comprometer com vocês agora aqui. Eu quero fazer um terceiro domingo de cada mês, tá? Esse fevereiro vai ser o primeiro agora, para começar já uma live, tá? Também sem pauta, sem vergonha, para conversar, trocar ideias, vocês me fazer aquelas perguntas de sempre, não, né? Estão acostumados, está tudo certo, é para isso mesmo, né? Então, como é que vai ser a partir de fevereiro, de março, então? Toda quinta-feira, podcast, segunda, terça e quarta, vlog, quinta e sexta e sábado, vlog, e no terceiro domingo de cada mês, aí no mês de março eu vou ver lá no calendário qual é o terceiro domingo, eu pretendo fazer uma live, tá? Lá no Cafofo, de repente no carro mesmo. Não, no carro não, porque senão eu não vou ter internet fixa e vou ter que depender de 4G, aquela coisa toda, é mais complicado. Eu tenho que, né, enfim. Mas, então é isso. Então eu vinha pensando ao longo do dia hoje se já colocava já jogava no ventilador essas minhas ideias ou não. E eu gosto de fazer isso, porque daí eu já desde já me comprometo. Então amanhã vai ter vídeo normal, o podcast vai ser transferido para quinta-feira, e daí vai ficar sempre aqui nas quintas-feiras. E esse domingo, então, 9 horas da noite, pode ser? 9 horas da noite, domingo, uma live sem pauta, sem vergonha, lá no Cafofo, provavelmente, né? Daí eu trocando uma ideia com vocês, conversando sobre o nosso dia a dia. A ideia da live é para meio que atualizar os papos, os assuntos, as arestas, tudo que estiver sendo pertinente ao nosso trabalho, ao serviço, naquele mês, enfim, né? Então de agora nós vamos falar enfim, vamos falar o que está acontecendo no presente. Então, a ideia é essa, pelo menos uma live por mês. Eu já tinha falado disso em outras oportunidades, mas acabei não fazendo uma ou outra e não repetindo e não né, dando continuidade. Então vamos fazer isso. Eu vou me comprometer em entregar esses 5 vlogs por semana. Não é nenhuma dificuldade para mim, é que realmente tem dias que não tem como, né? E esses dias eles não me avisam, simplesmente aparece. Um dia eu acordo de um jeito que não tem como, e não tem como, ponto, faz parte do processo, né? Os podcasts é mais fácil de organizar, porque eu tenho gravado com antecedência, então não vai ter falha nisso. E a live eu vou me comprometer de fazer pelo menos uma vez por mês, né? E sempre no terceiro domingo de cada mês. Tá? Todo esse tempo, foram 8 minutos falando agora, mais o deslocamento que eu tive até aqui. No total, acho que uns 20 minutos sem o aplicativo se mexer. Então o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou direcionar para Ipanema. Tá resolvido isso agora. Primeiro tem que tirar a preferência de região, né? Não permite. Vou direcionar para Ipanema e vou ligar o X e vamos para casa, né? Porque não tem o que fazer na rua. Nesse dia o trânsito começou a apertar na Borges aqui, então eu acho que o pessoal de fato está chegando em Porto Alegre, tá? E agora começou um turbo só para me tirar do sério, né? Literalmente agora começou um turbo, mas ali na região do centro, eu não estou nessa região do turbo, por sinal. Eu não pretendo me movimentar também. Vou esperar uma corridinha agora que me leva para casa e o próximo take vai ser para finalizar esse vídeo de hoje. Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Aqui na rua Tiro Superti, no bairro Vila Nova. Finalizei minha última viagem do dia de hoje. Trouxe a moça aqui para sua casa, sua vida. Deus ali do Cristal. E para chegar no Cristal foram 2 corridinhas a partir do centro onde eu estava na última vez que falei com vocês. E agora vamos encerrando às 20 para as 6 da tarde. Muito antes do que eu deveria. Na verdade é essa. Mas eu vejo que hoje, daqui para frente, como eu estava falando pro rapaz que eu levei ele pro Cristal antes dessa última, minha penúltima no caso, ele entrou todo bobo. Ah, eu não acredito, cara. Tu tem 60. Ele um violão bem roqueiro, sabe?
Tu tem 66 mil viagens. Se tem uns passageiros retardados que nem tu, que às vezes ficam se divertindo com essas estatísticas que o aplicativo oferece, né? Daí eu tive que responder para ele, isso é só de Uber. Se a gente for juntar todos os aplicativos aí, estamos batendo na casa dos 85. Falei para ele, você não acredita, mas quantas horas tu trabalha por dia? Eu disse, se eu te contar, eu vou ter que te matar. Ele, quá. Piadinha sem graça, não. Mas foi verdade, pior que foi sem graça mesmo. Daí eu falei pra ele, não, cara, eu trabalho ali 10, 12 horas por dia, saio às 11 horas todos os dias. E procuro chegar em casa até no máximo às 10. Às vezes passa um pouquinho, às vezes chega um pouco antes, que é o caso de hoje. Disse, mas você tá passando, você tá indo pra casa já? Perguntou ele pra mim. Sim, tô indo pra casa, tô direcionado. Mano Cristal, não, mas na Vila Nova. Tá, mas já tá passando a chuva, o sol tá lá, ele mostrou, me apontou. Não, eu sei. O sol eu tô vendo que tá lá, tá vindo mesmo. A chuva tá aqui no meio, no miolo de Porto Alegre, mas na orla, digamos assim, no centro já tem sol, já acabou essa chuva aí. Mas os passageiros estão chegando na praia e não estão saindo. Não tá ruim o movimento hoje. Tá pior, tá como se fosse mesmo uma terça-feira de carnaval. Isso é terça-feira de carnaval. O pessoal tá chegando e não tá saindo. A rodoviária deve estar um horror de corrida, né? Deve estar. Mas agora amanhã sim. Amanhã a normalidade, não 100%, é verdade, né? Tem gente que dá uma esticadinha até o final de semana. Mas 70% volta amanhã com tudo valendo. E se for igual ao que foi a semana passada, por exemplo, já tá de bom tamanho. E eu acho que vai ser melhor. Eu acho que vai ser melhor ter as crianças, né? Semana passada foi bom. Semana passada foi bom. Quem reclama é louco. Quem reclama é louco. E amanhã tem as crianças ainda que estão voltando para as aulas, aquela coisa toda. Então volta a temporada de passar raiva com o trânsito, com as SUVs. Aberta a temporada de falar mal, de reclamar da 24. De xingar as Honda Fit, né? De levar as Yolanda de tarde para as consultas. Ah, coisa boa, sabe? Essa vida é uma merda. Mas é boa pra caralho. Eu podia terminar assim o vídeo agora, assim, né? Só com essa divulgação. Essa vida é uma merda. Mas é boa pra caralho.